Paulo vai mostrar que a cirurgia bariátrica é uma forma importante de controlar esse tipo de diabetes aí que a doutora Cíntia acabou de falar, o diabetes que a gente tem quando engorda muito, que é o causado, a diabetes tipo 2. E a gente vai ver um exemplo interessante sobre uma pessoa que mudou completamente os hábitos depois da cirurgia. Guarda-roupa renovado. M e M também. Quer dizer, agora diminuiu bem o tamanho das roupas. Totalmente. A vida dela mudou depois de fazer a cirurgia bariátrica há pouco mais de um ano. Cabem duas Marcelas aqui agora, Com hein? certeza. Antes, a Marcela, de 34 anos, pesava 123 quilos. Depois da cirurgia, eliminou a metade. Agora, está com 60 quilos. Antes a gente comia grandes porções, hoje, como você vê, é 2, 3 bolachas, metade de uma maçã e ainda nem cabe tudo. Essa operação mexe com o metabolismo do corpo e ajuda a controlar doenças como a diabetes. Marcela, para você, essa foi mais uma conquista, hein? Com certeza, mais uma vitória. A taxa de açúcar no sangue estava muito alta. A Marcela era pré-diabética e chegou a tomar remédio. Mas depois da cirurgia... É zerado, não tenho mais nada, não preciso tomar mais medicamento, nada. Na verdade, a gordura ela provoca um mecanismo que inibe a ação da insulina na célula. Então, a própria redução da gordura já vai fazer com que a diabetes melhore ou até mesmo entre em remissão. A Sara e a Isabel são mãe e filha e contam os dias para a cirurgia bariátrica. Como eu sou uma pré-diabética, eu espero não chegar na diabetes, porque aí fica mais complicado, né? Quem está nessa espera é isso mesmo que o Rafael Castro acabou de falar, não vê a hora, conta os dias para chegar o momento da cirurgia. Vamos explicar então as técnicas mais comuns da cirurgia, doutor Newton, começando por uma técnica que é conhecida como bypass. Como é que funciona? O bypass gástrico é feito um grampeamento no estômago, na porção inicial. Nosso estômago tem cerca de 1000 ml, deixa-se de 30 a 50 ml de volume aqui. Olha só como é que é a diferença para a gente mostrar aqui. Nesse copão, aqui você tem isso aqui normalmente de volume que cabe dentro do nosso estômago, 1 litro. Exato. Nosso estômago é um órgão muscular, então ele consegue se dilatar, mas na média é 1 litro que nós temos. E depois da cirurgia passa para 30 ml. Exatamente. Com a redução que foi demonstrado aqui no grampeamento, ele acaba ficando com volume de 30 a 50 ml. Muito menos, né? Muito Vamos menos. ver a outra técnica que também é bastante comum, doutor Newton. Tem a bypass e essa, como chama mesmo o nome difícil? Ah, tem mais uma tela ali, desculpa. Uma vez grampeado, nós precisamos reconstruir, rearranjar o trato gastrointestinal. Então, puxar uma parte do intestino proximal, faz-se uma reconstrução chamada em Y de Roux, e o alimento pode de novo ir ao intestino, onde vai ser digerido o alimento e ser absorvidos os nutrientes. Fazemos um atalho, então. Um né? atalho, exatamente. Os alimentos acabam chegando mais rápido, então há um desvio de aproximadamente 25% na absorção e uma redução bem grande no volume do alimento. É uma cirurgia gastrointestinal predominantemente restritiva. Agora, doutor, o resto do estômago fica aí? Fica lá dentro, não retira? Não retira. Esse estômago é chamado estômago excluso. Ele fica lá, né? Não é retirado, ele continua vivo, é uma grande dúvida dos telespectadores, ele continua irrigado. Então, para um futuro, se necessário, ele encontra-se lá. Pode reverter, digamos assim. Exatamente. Essa cirurgia é considerada reversível, né? Então, em alguns casos específicos, pode-se reverter o procedimento. Me dá um exemplo de um caso onde é aplicada a reversão. Alguns casos existem uma hipoglicemia muito severa, no qual o paciente pode desmaiar, porque o efeito dessa cirurgia, um efeito chamado incretínico, às vezes é muito forte. E às vezes o paciente desmaia, tem convulsão. É muito raro, essa complicação é menor que 1%. Tá. Nesses casos, a gente tem que voltar a colocar o alimento circulando no duodeno. Então, Agora, esse é um dos exemplos. Então, a bypass, o estômago fica pequenininho e é reversível, cria-se um atalho para os alimentos chegarem mais rápido no intestino. Agora, vamos ver uma técnica que é irreversível, que também é muito comum, né? Exato. A outra técnica, nós estamos falando em duas técnicas principais, o bypass foi uma demonstrado, então aqui só para se ter uma ideia, nosso estômago, ele encontra-se assim, nessa posição, tá? E ele é relativamente próximo desse tamanho e desse volume. Então, quando a gente vai fazer a cirurgia nessa outra técnica chamada gastrectomia vertical, ela não é tão radical, deixa-se um volume entre 150 a 200 ml.
que é bem razoável. Um copo, né? Um copo de requeijão. Exatamente. Uhum. E aí nós fazemos o grampeamento. Então, hoje melhorou-se muito a tecnologia dos instrumentos que a gente utiliza. Então aqui nós estamos utilizando um grampeador, né, no qual nós vamos fazer o grampeamento para a redução do estômago. Então, como você pode ver, esse aqui é um grampeador no qual nós estamos grampeando. Demora quanto essa cirurgia, em média, doutor? Em média de 1 a 2 horas. 1 a 2 horas. Então aqui, ó, está feito o grampeamento, reduz essa parte do estômago. Então, aqui, ó, demonstrando-se aqui, ó. E o próximo tiro, a gente tem que trocar a carga e vai nessa direção. E todo esse restante do estômago é retirado. Então aqui, por isso é conhecido como um grampeamento do estômago, ou redução através do grampeamento. Essa cirurgia no qual é retirada toda essa parte do estômago é chamada gastrectomia vertical. Deixa-se em torno de 150 a 200 ml e não é necessário fazer nenhum desvio intestinal. O que você comprou? Pra quem? Ian é brincalhão, é bravo. Quando ele quer uma coisa, ele quer porque quer. Caso não dê logo o que ele pedir, aí já viu. A gente bota uma alimentação pra ele e diz assim, só isso aqui. Aí ele não aceita. Ele quer, ele faz greve, ele briga, ele chora, ele diz que não gosta mais de ninguém. Porque ele passou pelo médico, né? Ele deu uma crise aqui em casa de cansaço, né? Aí o pai dele levou ele no pronto-socorro. Chegou lá, os médicos bateram um raio-x dele e falou que o coraçãozinho dele tava um pouco esticado, né? Por causa da gordura dele. A gordura força o pulmão, né? Aí dá falta de ar. E todo ser humano, quando começa a engordar muito, a tendência é forçar o coração e aí ficar com o coração grande. Você anda no tapete. Aqui é teu tapete. A mãe dele morreu. Por quê? Porque sempre eles matou ela. A mãe dele. Tá guardado lá na caixinha. Mas isso é assim, na realidade, o hora do almoço. Bora merendar então, vamos. Olha aqui, ó. Bora, vem cá, calma aí.
Depois a mãe vai ir, mamãe depois. Bora merendar, depois a gente toma depois. Tá bravo. Quer um bolo? Quer a batata. Não pode dar agora, Ian. Então bora merendar primeiro, bora. Sai do meio. Essa daí é a realidade, ó. É isso aí, não deu, se joga, faz. Aí. Ah, não gosta de mim mais não? Então vamos embora. A mãe vai dar, vem cá. Olha pra essa lágrima aí, ó. Vem cá. Tira a roupa da boca, tira. Dá um pai, meu filho. Olha aí, ó. Tô ficando impaciente e a fama persistente. Come frio, come crente, come o que vê pela frente. Tudo que seja atraente é uma forma absorvente. Come nunca é suficiente, toda fome é tão carente. Come, 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 come. Se for cultura, ela tritura, ela tritura. E se vem é uma cantiga, ela mastiga, ela mastiga. É um tampa de tudo, só deglude, só deglude. E se for conversa, gente, tô ficando impaciente. Se faz falta na vida, não for. Fome, 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 fome. We, the adults of the last 4 generations, have blessed our children with the destiny of a shorter lifespan than their own parents. Your child will live a life 10 years younger than you because of the landscape of food that we've built around them. 2/3 of this room today in America are statistically overweight or obese. The statistics of bad health are clear, very clear. We spend our lives being paranoid about death, murder, homicide, you name it. It's on the front page of every paper, CNN. Look at homicide at the bottom, for God's sake. O que é isso daqui? É uma cenoura que eu odeio. É um rabanete, uns rabanetes, picles. Quando foi a última vez que você comeu melão? Não lembro. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga, um abacate. Eu não como muito abacate. Quem gosta? Isso daí eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. Você gosta mais desse? Aham. E você, Dudu? Eu gosto desse e desse. Não, mentira, eu gosto mais desse. Eu gosto desse e desse. Sabe o que é isso aqui? Abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu uma manga? Eu nem me lembro. You know, the question of where childhood obesity started and if this is truly an epidemic, I believe it started in America. And I believe it started because coming out of World War II, you know, before World War II, people made food, but coming out of World War II, and also a little bit World War I, we saw wartime technology needing to become peacetime businesses. And so we saw refrigeration and trucks and processed foods all coming as technologies out of the wars. And these big technologies needed to become peacetime big businesses. And when they did, we started becoming enamored in our country with this highly processed foods. And I think it started here in our country, almost ground zero, and has spread like an epidemic all over the world.
obesidade está relacionada com as maiores pandemias modernas. Ela está relacionada com diabetes, que é uma pandemia, e ela é a causa maior do diabetes tipo 2. Ela está relacionada com as doenças cardiovasculares, que é outra pandemia, é a maior causa de mortalidade do mundo atual, e ela vem da obesidade ou do excesso de peso. Ela está relacionada com depressão, ela está relacionada com estresse, ela está relacionada com alguns tipos de câncer. Então, as grandes pandemias modernas têm na sua base o excesso de peso. Peguei no consultório outro dia uma menina de 9 anos com 62 quilos. Hipertensa, diabética tipo 2, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, tudo aumentado. Parecia, se mostrasse assim, o exame de uma pessoa de 60 anos, mas era só de uma criança de 9 anos de idade. Eu fico sem respirar. Quando? À noite, eu se sinto mal. Qual é a parte do dia que você mais gosta? De noite. Por quê? Porque eu vou dormir. Eu sinto muita dor nas pernas e quando eu ando, aí eu não me aguento mais. Faz um pequeno tempo que eu tô tomando remédio para pressão, então eu já achei que estava na hora de ser tratado. Well, it's true that parents are the final common pathway for what children eat and their levels of physical activity. But people can't make good choices unless they're good choices to make. And in many of our cities, the food is not readily available. In many of our cities, there are not parks or recreation facilities that are safe, so children don't have an opportunity to be active. Even walking to school in some communities has become dangerous. And that's all exacerbated by the fact that kids don't play. You know, when we talk about childhood obesity, you know, kids don't play outside. Now they play with their thumbs. You know, it's iPhones, iPods, you know, we don't actually get exercise. We're eating empty calories and, you know, it's turning into fat, obese. Apresentamos o novo Hospital São Lucas. Moderno e bem equipado, é hoje uma das principais referências em medicina no Rio de Janeiro. Sua estrutura totalmente renovada oferece conforto e segurança para médicos e pacientes. Reúne o melhor da tecnologia a um renomado corpo clínico. Possui um avançado sistema de cirurgia robótica com tecnologia e recursos exclusivos. E o novo serviço de emergência 24 horas, que traz mais agilidade e eficiência no tratamento de diversas especialidades. Tudo para atender com excelência as necessidades de nossos pacientes. Hospital São Lucas. Para atender você cada vez melhor.